Olá, pessoal. Na aula 8, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as questões de bioética. Até agora, nós falamos sobre as questões de ética, envolvendo também a lei do profissional a lei do exercício profissional do enfermeiro. E agora a gente inicia uma nova etapa falando dos conceitos de bioética e essa influência para o profissional enfermeiro. Aqui nós vamos falar um pouquinho de alguns conceitos, que é ética, etiqueta e bioética. A etiqueta é a postura. Qual a postura que eu tenho dentro da minha casa, junto com a minha família? É de flexibilidade, é de liberdade. A etiqueta que eu tenho no meu ambiente de trabalho é diferente, eu tenho uma postura diferenciada, profissional. A etiqueta no ambiente escolar, junto com o meu coletivo, junto com os meus pares, né? E a ética, como nós falamos desde o começo, é a essência da alma humana, que é individual, é o certo ou o errado. E nós vamos vindo agora com a bioética, que é a ética da vida. A bioética, ela envolve também algumas questões com a moral, porque a bioética, ela envolve questões de ética da vida que muda de país para país. Por isso que a gente fala que envolve a moral, porque acaba virando coletivo. Por exemplo, a eutanásia, que é a abreviação da vida. Em alguns países, a eutanásia ela é legalizada, como nos Estados Unidos. Em outros, não, como no Brasil, que ela não é legalizada. Por isso que nós falamos que a bioética ela envolve as questões da vida, da ética, que é individual, e do coletivo, que é a moral. Aqui conceituando etiqueta, né? Conjunto de regras de conduta específicas as de tratamento, seguidas em ocasiões gerais, formais e que revelam, sobretudo, a importância social das pessoas envolvidas. Então, como eu me porto em cada ambiente que eu estou convivendo? A ética, modelo de conduta humana que seja capaz de guiar o indivíduo concomitante ao bem pessoal, ao bem público, no sentido de coletivo, no que é bom para a sociedade. Então, a ética é individual. Se eu sou uma pessoa boa, eu vou ser boa para o coletivo também. Eu vou fazer as coisas sempre certas. E a bioética, né? Nós temos dois autores que vêm falando, né? Que é a união dos valores éticos e os fatos biológicos para a sobrevivência do ecossistema como um todo. A bioética tem a tarefa de ensinar como usar o conhecimento em âmbito científico e biológico. Outro conceito: estudo sistemático da conduta humana no âmbito das ciências da vida e da saúde, considerada à luz de valores e princípios morais. Por isso que eu falei para vocês que a bioética ela envolve a ética da vida e com questões morais, porque ela envolve o coletivo. Assim, nós podemos dizer, né, que a bioética tem como objetivo facilitar o enfrentamento de questões éticas e bioéticas que surgirão na vida profissional. Essa questão da eutanásia que eu falei para vocês. Assim como tem a distanásia, que é o distanciamento da morte. Sem esses conceitos básicos, dificilmente alguém consegue enfrentar um dilema, um conflito, e se posicionar diante dele de maneira ética. Então, eu preciso ter todo esse conhecimento da bioética para me entender como que são as minhas condutas pessoais, as minhas condutas individuais. E assim, a vida, a ética e a bioética. O ser humano deve forçosamente viver em sociedade. É difícil alguém viver isolado de tudo, né? Ele sempre vai precisar de alguém. Em constante interação com o seu semelhante. Então, como que eu vou viver em sociedade? Através dos meus princípios éticos, da minha essência, através da moral criada pela sociedade e através dos valores da bioética, que é a ética da vida. E aí, quais são as características da humanidade, né? A primeira é a liberdade, mas sempre lembrando que liberdade e flexibilidade implica em responsabilidade. Eu não posso pensar em liberdade se eu não pensar em responsabilidade. É a capacidade de transformar tudo que nos cerca. Só pode ser ético quem é livre, porque só ele, com sua decisão, pode resolver o que fará, respeitando a condição humana dos demais. Então, eu não posso ultrapassar os meus limites. Eu tenho que respeitar o outro. Eu tenho que respeitar quem convive ao meu lado, seja em qual ambiente for.
E assim, a vida é um processo que pode ser contínuo. O que significa isso? Porque é ininterrupto na sua duração. Enquanto tem vida, ela é sempre continuando. Nós nascemos e vamos continuando. Somos neném, recém-nascido, crianças, adolescentes, adultos e depois na idade adulta e depois a velhice, né? O ser idoso. Estar vivo representa dizer que não existe interrupção entre sucessivos fenômenos integrados. É isso. A única interrupção que vai ter é quando nós morremos. Do contrário, nós estamos em sucessivamente evolução enquanto seres humanos. A vida é um processo coordenado. O que significa isso também? Significa que o DNA do próprio embrião é responsável pelo gerenciamento das etapas do desenvolvimento. Então, à medida que o óvulo é fecundado, existe essa coordenação do DNA que vem do meu pai e vem da minha mãe. E aí o código genético ele começa a coordenar as moléculas, as células que confere a identidade genética de cada um. Quem vai nascer branco, quem vai nascer negro, quem vai nascer de olhos azuis, quem vai nascer de olho castanho e assim por diante. Então, é essa questão coordenada. Através da fecundação do óvulo, entre o espermatozoide e o óvulo, começa uma questão coordenada para saber da identidade daquele novo indivíduo. E a vida é progressiva, né, também. Por quê? A vida apresenta como propriedade a gradualidade, na qual o processo de desenvolvimento leva a uma complexidade cada vez maior da vida em formação. Aquilo que eu já comentei. Nós somos um embrião, um feto, daqui a pouco nasce um recém-nascido e vem vindo todas as transformações, até chegar na velhice e depois no momento da finitude, que é a morte. E aqui nós sabemos, como que começamos, o embrião, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, e vem vindo a ser embrião. Em 9 semanas se transforma em um feto e depois para o nascimento, né? Olha como que foi essa evolução, que começou aqui com a fecundação do óvulo e do espermatozoide e vem vindo tantas transformações. É isso que nós queremos dizer, que a nossa vida está inteiramente em transformação, até chegar à nossa finitude. E a base do planejamento ético, né? O primeiro princípio, o princípio da universalização de normas. Nós pensamos até no Sistema Único de Saúde que fala da universalização, né? O que é direito para todos. Então, esse princípio da universalização de normas significa que regras aceitas por todos. Quem não aceita a regra está desviando das condutas, seja conduta ética, conduta moral ou conduta de bioética. E a complementação? É moralmente obrigatório colaborar na realização das condições de aplicação do princípio da universalidade. Por que é moralmente? Porque é o convívio coletivo, o convívio de sociedade. Eu tenho que seguir as regras. E agora falamos os princípios da bioética, né? Eu vou falar da beneficência e da não maleficência. A beneficência, fazer o bem. A não maleficência é não levar mal algum para pessoa alguma. A autonomia. Eu tenho autonomia de viver, de trabalho, mas a autonomia implica sempre em responsabilidade também. E a questão da justiça. O que é o certo, o que é o errado e seguir as regras, né? E aí nós temos uma regrinha de ouro, né? Qual é essa regrinha de ouro? É fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. Eu fico pensando, às vezes, que eu faço, às vezes, compra no iFood, um exemplo, por exemplo, de hortifruti. E as questões de hortifruti é bem delicada, né? Aí eu tenho vontade de escrever lá na observação. Escolha o produto como você escolhe para a sua casa. Porque é assim que a gente fica pensando. Aquela pessoa que está do outro lado escolhendo algo para você, ela vai escolher bem quando ela achar que ela está escolhendo para ela. É isso que eu fico pensando. Que se você faz, porque você faz a questão da escolha, por exemplo, de frutas, por exemplo, é no escuro. É diferente de você comprar uma sulfite, um pacote de sulfite. Ele vai vir daquele jeito e pronto. Agora, uma fruta é um alimento perecível. Quais serão as condições que o alimento vai chegar na sua casa? Por isso que eu fico pensando nessa regrinha de ouro, né? Que eu vou fazer para o outro aquilo que eu quero que façam para mim. A questão da não maleficência, né? A questão da beneficência significa fazer o bem.
E não maleficência significa evitar o mal. Desse modo, sempre que o profissional propuser um tratamento a um paciente, ele deverá reconhecer a dignidade do paciente e considerá-lo em sua totalidade. Todas as dimensões do ser humano devem ser consideradas, as questões físicas, as questões psicológicas, a questão social e espiritual. Então eu tenho que respeitá-lo e eu tenho que fazer o bem para ele. Tudo aquilo que vocês estão aprendendo na graduação para ser um enfermeiro precisa se transformar em beneficência. Eu não vou levar o mal para o paciente, eu não vou fazer uma medicação errada, eu não vou fazer um diagnóstico de enfermagem não assertivo. Então é tudo isso que eu tenho que pensar. Eu vou tratar bem a família dele, porque é uma questão social. Eu vou tratar bem o amigo dele, eu vou respeitar a sua condição religiosa, o que ele escolheu como religião. É isso que a gente precisa entender. Então eu não posso levar mal nenhum a quem eu estou cuidando. E autonomia, né? De acordo com esse princípio, as pessoas têm liberdade de decisão sobre a sua vida. A autonomia é a capacidade de autodeterminação de uma pessoa, ou seja, o quanto ela pode gerenciar sua vida, vontade, livre da influência de outras pessoas. Ela precisa estar com todas as faculdades mentais organizadas, porque se ela não tiver com as faculdades mentais organizadas, também não adianta. Aí ela já não tem autonomia, ela não tem poder de decisão, porque qualquer decisão que ela possa ter com algum problema, algum distúrbio mental, ela pode levar à própria agressão, à autoagressão. Então é importante que a pessoa tenha as condições e ela possa decidir o que ela quer da vida dela, desde que ela tenha as condições física e psicológica para isso. Às vezes nem tão física, mas sim muito mais psicológica, né? E a justiça, né? O que envolve justiça? Refere à igualdade de tratamento e à justa distribuição das verbas. E quando a gente pensa nas questões até do próprio Estado. E quando a gente fala em Estado, eu estou falando do Sistema Único de Saúde. Eu estou falando de um governo que rege o Sistema Único de Saúde. Então, as questões que envolvem a saúde, envolvem a pesquisa. Nós tivemos muito bem isso envolvido na questão da pandemia, com a pesquisa sobre a vacina, né? E a equidade, que representa dar a cada pessoa o que lhe é devido segundo suas necessidades, ou seja, incorpora-se a ideia de que as pessoas são diferentes e que, portanto, elas são diferentes e têm necessidades diferentes, mas elas precisam ser atendidas com equidade, com igualdade. Este é o sentido maior. Para finalizar, nós deixamos essa frase para reflexão, né? O meu direito a estender bruscamente meus punhos no espaço termina onde começa seu nariz. Como que eu vou agredir o outro? Então é para refletir, né? Eu tenho o meu espaço e eu preciso respeitar o espaço do outro. Aonde termina o meu espaço? Quando eu chego próximo do nariz do outro. É isso que nós temos que entender, né? É assim que é o paciente. O paciente, quando que termina o meu espaço? Quando eu começo a, a examinar meu paciente, por exemplo. Eu vou começar a examinar meu paciente, eu já estou invadindo o espaço dele, que é o corpo físico dele. Então, precisa ser com respeito, precisa ser com dignidade. Eu tenho que respeitar tudo isso, eu tenho que respeitar aquela pessoa, com todas as diferenças que ela tem de mim, por exemplo, que quem eu estou examinando, o paciente que eu estou cuidando, é diferente de mim. Então eu tenho que respeitar ele com todas as suas diferenças, né? É isso que nós temos que aprender. E assim nós finalizamos essa aula, que reverte muito para as questões do conceito de bioética. Até a próxima.